Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. A live de hoje é no canal muito especial do IFSC, Licenciatura em Química. E nós estamos esperando a nossa convidada entrar, enquanto o Instagram faz o movimento de chamada para que mais pessoas... Olá, Gabriela, boa Boa noite. noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Coisa boa estar aqui contigo, enquanto o Instagram vai fazendo um movimento aqui de chamada, né? Dos nossos convidados. Boa noite, professora Paula, coordenadora do curso. Gabriela, seja muito bem-vinda, é um prazer, né, sempre em parceria contigo, hoje num canal diferente, no canal da Licenciatura em Química do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São José, onde eu tenho o prazer, né, de ministrar uma disciplina que se chama Seminários Temáticos, uma componente curricular do curso, e eu estou tendo a oportunidade hoje de trabalhar dentro dessa disciplina a temática da educação sexual, diversidade e inclusão, um tema que a gente sabe que nós trabalhamos, né, há bastante tempo e o quanto é importante na formação docente. Então, eu vou fazer as apresentações enquanto o pessoal vai chegando. Eu quero dizer que o título dessa live se chama Docência e as Questões de Gênero. Quero dizer que sou muito agradecida ao Instituto Federal de Santa Catarina pela oportunidade, em nome da professora doutora Paula de Aguiar, coordenadora do curso de licenciatura em Química. Eu faço meus votos de agradecimento pela oportunidade de estar levando a mais pessoas, né, o conhecimento dessa tão instigante área, que é da educação sexual, da diversidade, né, das questões de gênero, da inclusão de todas as pessoas. Também eu convido já os presentes, para quem ainda não segue no Instagram, da licenciatura em Química, né, @LicQuímica IFSC São José, por favor, sigam lá, apoiem esse trabalho, esse curso que é tão lindo, que é construído em parceria, que leva em consideração sempre os estudantes em primeiro lugar, então vale muito a pena para que a gente conheça mais pessoas. Nós que estamos acostumados a trabalhar na área da pedagogia, somos pedagogas, hoje nós vamos levar um pouco de conhecimento para outras áreas que se faz tão importante. Então, eu me chamo Graziela Raup, sou professora docente do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus de São José, como eu falei há pouco. Sou doutora em educação, pedagoga, orientadora educacional, pedagoga clínica, e o mais importante é que há mais de 22 anos trabalho na área da sexualidade. A nossa convidada é Gabriela de Carvalho, formada em Letras, mestrado em Educação e Tecnologia pela UDESC, doutorado em Ciências da Educação, na especialidade Tecnologia Educativa, na Universidade do Minho, em Portugal. É professora adjunta do Centro de Educação à Distância da UDESC, que atua nos cursos de licenciatura e pós-graduação Lato Sensu em Educação Inclusiva, com ênfase nos direitos humanos universais, pertence ao grupo de extensão Pesquisa e Ensino, Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, pelo CNPq-UDESC. É coordenadora do Laboratório de Educação Sexual, Lábia do Sexo, também do SEAD-UDESC, e é coordenadora do Programa de Extensão Direitos Humanos e Sexualidade, do qual o IFSC agora também faz parte, né, com algumas ações dentro desse projeto tão bonito de extensão. Professora Gabriela, seja muito bem-vinda mais uma vez. A palavra é sua, Boa para que possa, noite. né? Boa noite, é sempre um prazer estar contigo, Graziela. E cada vez mais admirando esse teu belo trabalho em prol de uma educação inclusiva. Eu digo educação inclusiva porque é uma educação que seja abrangente, que olhe para a diversidade e veja a beleza na diversidade. E é bem instigante falar para futuros professores, né? Falar sobre gênero na docência, porque num curso de química. Já levanto aqui que há alguns anos era um curso que se dizia que era mais homens, porque as mulheres
não tinham muitas facilidades para química, nem para a área das exatas. Então, olha como é pertinente falar sobre gênero para futuros professores de químicas. E saber que, normalmente, nos projetos políticos pedagógicos das universidades, o trabalho com educação sexual e diversidade raramente é contemplado, e com gênero. Então, eu fico muito feliz em falar com um grupo de futuros professores, porque o nosso chão, meu e da professora Graziella, sempre foi formação de professores, né? Eu sou professora do curso de pedagogia e sou muito feliz em trabalhar com uma disciplina que se chama educação sexual e no mestrado uma que é diversidade sexual e cultura inclusiva. Então, uma boa noite e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre gênero na docência. O porquê que nós temos que falar sobre gênero com docentes e porquê que os docentes, que vão ser futuros professores, têm que se apropriar do que foi construído para o gênero masculino e feminino. Então, ou o gênero que nós chamamos também neutro, ou para os transgêneros. Então, boa noite. Eu posso... Gabriela, eu vou só fazer um comentário. Quando a gente fala em gênero, a gente se refere às relações sociais desiguais, de poder entre os homens e as mulheres, que são resultado de uma construção social, né, do papel do homem e da mulher a partir de diferenças sexuais. Mas que papel de homem e de mulher é esse? Então, eu digo assim, primeiramente, eu quero desconstruir algo que é muito recorrente na atual conjuntura, que é a chamada ideologia de gênero. Tá? As pessoas que se apropriam do que dizem que trabalhar com gênero na escola é uma ideologia que você vai dizer para o seu discente que ele pode escolher entre ser homem e mulher, e isso é uma falácia. Porque essas pessoas não se apropriaram do que nós nos apropriamos, que são as teorias de gênero. Então, o que é que vai subsidiar o nosso trabalho com gênero? Claro, eu vou lá mergulhar no movimento feminista, eu vou ler uma das líderes do movimento feminista, que é a Joana Scott, e vou ver o que é que estudo de gênero que ela estabeleceu. E também vou ler uma outra perspectiva de gênero, que é da teoria queer. E vou ver o que é que vai subsidiar meu trabalho. Então, no momento, nós vamos conversar o gênero nessa perspectiva relacional, que a Joana Scott ela tomou de empréstimo alguns conceitos pós-estruturalistas, especialmente do Michel Foucault e Jacques Derrida, que diz o quê? Que ela toma o gênero como um saber sobre as diferenças sexuais. Então, essas diferenças que foram construídas, que elas são diferenças que rotulam um gênero e prestigiam outro gênero. Então, é uma relação desigual. E isso, os nossos futuros docentes têm que estar conscientes do que acontece, como também pais, né, tios, avós, né? Então, a Scott, ela conclui que o gênero é uma percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizando essas diferenças, né? Dentro de uma maneira de pensar engessada e dual, que é de homem, que é de mulher, isso pode, isso não pode. Então, eu acho assim, belíssimo a gente viajar por esse universo das teorias de gênero para poder ter segurança no trabalho com nossos futuros professores, não é, Graziella? Então, o conceito ele passa a ser usado de gênero com um forte apelo relacional, né? Porque ele está no âmbito das relações sociais que constroem os gêneros. Então, vamos... E a Judith Butler já é outra teórica que ela diz que é a teoria da performatividade, que ela diz que o gênero é uma repetição que se forma sobre conceitos do que é homem e do que é ser mulher. E descarta aqueles que não se identificam nessa dualidade, nesse binarismo. Mas nós vamos conversar assim, nessas construções sobre as diferenças, né? Na nossa conversa sobre hoje. É muito interessante quando tu tocas no assunto da ideologia de gênero, eu vou sempre lembrar
da Regina Navarro Lins, que numa linha muito sucinta, ela coloca que a ideologia de gênero ela se resume a dizer que o menino usa azul e que a menina usa rosa. Então, se a gente partir por aí, pensar o que é do homem e o que é da mulher, essa construção, né, social, cultural, ela precisa ser ressignificada, justamente por ter sido o quê? Uma construção. Né? Então, se foi construída, ela pode ser desconstruída. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, atendendo que tais comportamentos são para uma determinada pessoa ou para outra pessoa. E aí que os estudos de gênero vêm, como tu bem colocaste, né, da sua origem do movimento feminista. A Guacira Louro, inclusive, vai dizer que são os estudos sobre as vidas feministas e a forma de trabalho, de corpo, de prazer, de afeto, de escolarização, oportunidades de expressão. Então, essas oportunidades, elas não podem ser desiguais, elas precisam ter nas mesmas medidas para qualquer pessoa, independente do seu gênero, né? Ou que seja esse ser, né? O que seja o gênero numa questão. Então, ele varia, as questões de gênero, elas vão variar de cultura para cultura, né? Do momento histórico, o momento que nós estamos vivendo hoje, né? E isso Sim, e as precisa ser construções, entendido. elas são flutuantes, né? São flutuantes. Então, pegando a tua deixa, essas construções, elas começam... Vamos partir do contexto familiar para chegar no institucional, que é a escola. A mãe, o casal está grávido, né? Então, desde cedo, a primeira pergunta que vem, tu preferes menino ou menina? Já vão... Ah, não, por quê? Porque se for menino, eu vou comprar um enfeite bonito, azul, para botar na porta, que tem uma bola, já vai condicionando, que pode ser que ele seja um jogador. Olha como vai condicionando, né? O gênero, que tem que ser aquilo, e tem que vestir azul, não é? As cores, aí a criança nasce, é menino, e quer vestir uma camisa cor-de-rosa. Aí vem o policiamento, não, porque rosa é cor de menina. Você não pode botar. Você tem que botar azul. Daí a própria criança, no processo de desenvolvimento, que é, como você diz, as construções de gênero elas vão se modificando, ela já não aceita isso no contexto. Ela diz, não, eu quero botar porque é uma cor que eu gosto, entendeu? Aí passa das posturas, né? A criança vai crescendo o comportamento. Muita coisa é permitido para o menino, não é? É permitido ele fazer xixi na frente dos outros, porque tem aí a valorização do falo, a desprestígio da vulva, e assim vai, a questão do comportamento, você é menina, você tem que se comportar direitinho. Que é isso? Você está sentada com as pernas levantadas? Isso não é coisa de menina, falta de pudor. E o menino, nenhuma hora, aí vai empoderando. O macho vai sendo empoderado em detrimento das fragilidades femininas. Aí vem aquela verdadeira fala que ainda é recorrente. Tá chorando, cara. Macho não chora. Menino não chora. Isso é coisa de menina? Aí eu sempre dou um exemplo que eu vi no posto de saúde, que eu achei ótimo. A mãe chegando e disse assim, você não chora, porque você é menina. A enfermeira se virou assim, ele chora, mãe, porque dói. Deixa ele chorar. A enfermeira desconstruiu toda uma verdade na hora que a mãe ficou meio atônita, tá? Então, a partir daí a criança vai à escola e ela passa um tempo enorme na escola. Então, na escola, há necessidade da implantação de diversas políticas públicas visando a incorporação, né, de valores e respeito às diversidades. Né? Necessidade de repensar o papel nas escolas no sentido de modificar essas práticas sexistas, isso é coisa de menina, que possam ser práticas que sejam transformadoras na educação desses meninos e meninas. Então, a escola é um espaço generificado, tudo quanto é gênero, mas ainda é valorizado o masculino, o que é o homem é o mais sério. Eu gosto muito de contar fatos que eu presenciei. A gente vê a menina, nesse caso, a menina é muito mais organizada, os meninos são todos exclamados. Olha os cadernos. Uma vez eu entrei numa sala, a professora brigando com o menino. Veja o caderno dessa criatura.
olha, pegou o caderno da menina, tu tens que te moldar nesse caderno. Mas é isso mesmo, professora. As meninas, elas são mais organizadas, os meninos são muito mais disciplinados. Nem sempre. Isso aí são E construtos sociais, né? e muitas vezes a gente não se dá conta, né, Gabriela? A grande dificuldade da inserção da educação sexual nas instituições de ensino começam pelo entendimento do que é sexo e do que é sexualidade, né? Chegar nas questões de gênero é justamente uma compreensão da necessidade de nós desconstruirmos padrões que foram socialmente, culturalmente, historicamente construídos, que é a questão do papel, né, do homem e o papel da mulher. Hoje a gente vive um retrocesso muito grande na área da sexualidade, né, da educação sexual e, consequentemente, na área do gênero, quando nós, enquanto professores, né, e os futuros professores que estão aqui conosco, futuras, é preciso entender que na sua sala de aula, nas nossas salas de aula, a gente vai encontrar uma diversidade de sexualidades, né? Uma diversidade desses papéis que foram construídos e que finalmente estão sendo desconstruídos por muitos jovens. Eu, na semana passada, quando eu iniciei essa componente curricular, conversando com os estudantes, eu vi o quanto que já mudou pela fala dele, sabe? Por dizer assim, puxa, na minha família a gente conversava abertamente. Levou um tempo, mas a gente fala abertamente. Eu consegui fazer isso, fazer aquilo, diferente de muitas das vezes da forma como nós fomos construídos e como muitos professores, né, que já atuam há alguns anos, foram construídos. É importante levar em consideração aqui também a legislação que nos dá respaldo. Amanhã é o nosso dia, né? Todos os dias são nossos, dia do professor, da professora. Então, todos os dias são nossos, mas nós precisamos nos empoderar da legislação existente para que nós possamos realmente dizer assim, ó, esse trabalho que eu faço, ele está embasado numa lei maior que da Constituição Federal falando, onde vai dizer que todas as crianças, que todos os jovens precisam ser protegidos de qualquer violência, que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Partindo daí e passando, né, para a questão da inclusão, para as questões de gênero, né, da educação sexual, que é o tema dessa live, os professores empoderados, sabendo, né, tendo conhecimento dessa legislação, eles vão conseguir fazer um trabalho respaldado, sem receio, porque hoje o grande receio, infelizmente, é o receio das famílias numa postura mais conservadora. Aí eu gostaria de destacar o seguinte: na nossa sala de aula, nós temos diferentes estudantes, nós temos diferentes crianças, adolescentes, jovens, né, adultos diferentes. Para cada um desses jovens, dessa criança, há uma família, há responsáveis por trás, né, dessa educação. E para que nós possamos aceitar todas essas pessoas, nós precisamos aceitar todas essas famílias. Então, por mais que a sexualidade ainda seja um tabu, muitas vezes não falado nas suas famílias, a escola, a universidade precisa assumir o seu papel para mudar essa sociedade, né? Que ela seja menos preconceituosa, ou quiçá não fosse preconceituosa, né? Em todos os aspectos, porque nós vivemos numa sociedade sexista, machista, homofóbica, transfóbica, racista, excludente. E o que nós queremos hoje? Quando a gente pensa assim, numa educação, é uma educação para todos, porque todas as pessoas têm os mesmos direitos. E não é a questão de gênero que vai dificultar a educação de ninguém, ou não deveria ser, né? É por isso que a gente luta por uma educação inclusiva. Então, sexualidades, como eu falo sempre no plural, e regionalidades e identidades são temas dos quais os docentes não costumam falar, gente. Então, mesmo observando a presença deles no âmbito escolar e no familiar, então nós precisamos trazer a educação sexual. A gente vê muitos pais, mas existe uma descompressão sexual, uma banalização do sexo. Então, é sobre isso mesmo que a gente quer conversar.
sobre essa banalização do sexo, sobre essa descompressão sexual, sobre a corporeidade, a tua maneira de ser, né? O que importa, eu digo aqui, é considerar que, tanto na dinâmica de gênero, como na dinâmica da sexualidade, as identidades são sempre construídas. Elas não são acabadas, dadas como ponto final em um determinado momento. Elas se transformam. Eu estava lendo um dia desse, agora voltando sobre a questão de gênero, lendo um artigo de uma professora que fez, um artigo que dizia que fez um levantamento sobre como as professoras observavam os comportamentos das crianças em relação ao gênero. Então, ela disse que ainda, uma delas dizia que ainda a escola dela, tá? Ela botava nas filas menino, menina, 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 para pararem de conversar. E que as filas ainda eram menino de um lado, menina de outro, tá? E que outra coisa que as meninas não conversam. Isso aí determina, sabe o que? Relação de poder. Isso aqui vem o que o Foucault disse que fabrica os corpos submissos, tá? Os corpos dóceis, vamos educar, você tem que entrar nessa fila, você tem que ser disciplinado, você não pode conversar com o menino, tá? Então, estabelece, as escolas também estabelecem atividade desportiva. Quantas crianças... Eu trabalhei numa escola que o menino era louco por dançar. E a dança era para as meninas, já faz muitos anos. Aí um dia eu cheguei com ele e disse assim, ele pode entrar no teu grupo de dança? Pode, no grupo das meninas. Aí começaram essa coisa, os colegas, menina, ele é mariquinha, aquilo que, essas falas que a gente também tem que trabalhar, que as pessoas são diferentes e têm que ser respeitadas. O menino fez uma coreografia maravilhosa, arrasou, como diz, arrombou, depois todos os meninos quiseram começar a participar de dança, tá? Então, é isso que os futuros professores têm que observar, que as brincadeiras são permitidas para todos, né? Profissões futuras, a menina pode querer ser aviadora, por isso que ela gosta de brincar de avião, ela gosta de carrinhos, porque ela pode querer ser motorista de Uber. E aí vai. Agora, vamos lá. Houve uma fala que aí eu vou entrar naquilo que você trouxe aqui, a questão da violência, tá? A escola é um espaço generificado, como diz a Louro, né? É um espaço generificado. Por quê? O que ela dizer que é esse espaço generificado? Porque o processo de como o corpo vai sendo significado e recebendo atributos a partir de um gênero, né? Isso pode, isso não pode ser coisa de menina e menina. Então, aqui a gente tem que observar a questão da violência. Aí uma professora disse, eu acabei separando as filas porque os meninos tocavam muito na bunda das meninas. Olha o momento para se trabalhar a prevenção da violência, né, Graziela? Olha quanto trabalhar com gênero é importante na escola. Olha o quanto que trabalhar com educação sexual para que as crianças se respeitem, para que as crianças olhem uma para a outra como seres. Nós somos seres humanos e somos diferentes. As diferenças são tão bonitas, não é? Como é bom trabalhar com pessoas diferentes e que elas sejam respeitadas. Então, eu digo assim, educação, você trouxe, estamos respaldados pela Lei Maior, artigo 3 da Constituição, inciso 4º, né? Que devemos atender todas as diferenças e, por isso, temos que trazer, sim, os estudos de gênero, temos que trazer as posturas sexistas, temos que questionar que a disciplina fabrica, como disse Foucault, focos submissos e exercitados como os corpos dóceis. E, se a gente for falar sobre violência, a gente vai ver que quem sofre mais a violência, quem é? É a mulher. É a mulher. A mulher, e sabemos que aqui em Santa Catarina e no Brasil, o grupo é GLBTQI+. Porque sabemos, daí a gente poder ter necessidade de saber quem é quem nesse grupo GLTI+, e quais as aspirações dele. Por que eles criaram essas caixinhas? Porque eles querem ser reconhecidos como pessoas que são julgados como diferentes por uma sociedade heteronormativa, que só diz que na sociedade só existe o homem ou a mulher. E nós sabemos que hoje em dia as identidades são as mais diversificadas. E qual é o papel do professor? Ele pode até não gostar,
mas ele tem que saber conviver. Ele pode até ter tido uma formação altamente preconceituosa, de ainda ter aquela percepção errônea de que é uma anomalia, de que ser homossexual é uma doença, sabendo que a ciência diz tudo ao contrário, os estudos científicos. Então, nós, como educadores, temos que mostrar o que a ciência, né, preconiza em relação às identidades e às sexualidades. Quando eu falo sexualidades, ela está implícita os desejos, a sexualidade, as identidades, é como você identifica a sua expressão sexual. Você pode ser homem, ser um ser que se chama cisgênero, que aceita a sua genitália, mas você pode se expressar de uma maneira mais gentil, pode querer um dia botar um colar, um brinco, e daí? Né? Então, esse olhar que o educador tem que ter, olhar para as diferenças e respeitar também, né? Respeitar os valores construídos pela família, né? Vamos trazer aqui, né, Graziela, que o educador ele tem que conversar com a família. Ele em nenhum momento vai bater de frente com os valores construídos pela família. Muito pelo contrário. A família é a primeira educadora sexual. Eu falei religiosa porque a religião tem que ser respeitada de todos. Né? Não temos que ter intolerância religiosa. Mas nós temos que dizer o que é a ciência. Você tem esses preceitos, você pode seguir os preceitos da sua família, os preceitos bíblicos sobre questão de orientação sexual, sobre identidade, mas nós, como educadores, temos que dizer o que a ciência diz. Então, isso que nós chamamos de educação sexual emancipatória. Tá? Então, olha como é bonito esse trabalho. A gente busca, né, Gabriela? A gente busca a igualdade de direitos e deveres, né? Então, lutar pela igualdade, né? A mulher que sempre foi colocada de forma inferior ao homem, nada mais é do que levar as questões de gênero de uma forma que ela seja aceita, que ela não seja discriminatória, que ela não seja feita em caixas, né? Porque o que a gente vê nessa construção social, cultural, histórica? Nós fomos colocados em caixas. A mulher é desse jeito, o homem é daquele jeito, a mulher e o homem nasceram para procriação, e dentro disso, todas as demais sexualidades, todas as formas de ser e de estar no mundo acabam sendo excluídas. Então, quando a gente pergunta, mas o que é? Qual é o ideal de homem? Qual é o ideal de mulher? O que a gente quer? O que é ser homem? O que é ser mulher? E os nossos futuros professores, aqui falando da licenciatura em Química e os demais, os da UDESC também estavam para participar aqui também, eu tenho vários alunos aqui participando, sejam muito bem-vindos, queridos. E dizer que o que a gente quer, e eles vão se deparar na sala de aula, uma sociedade plural, porque a nossa sala de aula é a nossa sociedade, é com os mais diferentes... com as mais diferentes situações que a gente vai se deparar no dia a dia. E um aluno não pode ser melhor do que o outro no sentido das questões de gênero, no sentido das questões da sua sexualidade, em sentido nenhum, porque são nossos estudantes, né? Fazem parte da nossa sala de aula. E qual é o objetivo maior da docência? Não é a inclusão, não é na preparação para a cidadania, para o seu viver com tranquilidade, saúde, né, de uma forma feliz. E o que a gente tem feito? Quando a gente não trabalha as questões dessa sociedade plural que está aí, latente, em todos os contextos, né? Tu colocaste ali muito bem a questão da violência. A questão da violência, ela está em todos os espaços. E na sala de aula não é diferente, porque quando um professor não toma uma atitude, não tem uma ação positiva diante de N fatores que vão se apresentar na sua sala de aula, ele também está sendo violento com aquele que está sofrendo. Quando você fecha os olhos para uma determinada situação de discriminação, você também está sendo violento, você está dizendo, continue fazendo isso, porque não está certo ter esse tal trejeito, esse estereótipo que foi criado, essa falácia de que a gente tem que ser de uma forma, tem que ser de outra, como tu bem colocaste, né? Então, fazer fila de meninos, fazer fila de meninas, separar
os rapazes das meninas, né, no caso, é uma coisa que não cabe, porque eles ficam mexendo nas mulheres? Não. O respeito, ele precisa estar presente em todos os espaços, pelas pessoas em si, não pela questão do gênero. Né? E a mulher, ela acaba sendo, claro, que a gente sabe que homens também são violentados, né? A violência, ela perpassa todos os espaços, mas a mulher ainda é muito mais. E quando a gente trabalha isso desde a infância, Gabriela, as pessoas não percebem. Por isso que eu costumo não achar graça nenhuma quando faz aquele chá de bebê lá azul, rosa, que já determinam tudo. As pessoas não entendem porque eu não acho graça, mas é De mulher, voltou. Você está ai, que bom. travada. É. Então, quando você traz essa questão que não só mulheres são violentadas, não só as mulheres são discriminadas, o homem sofre muito com as cobranças. É o que nós chamamos essa masculinidade, ela é tóxica, tá? Por que, que o homem não pode chorar? Por que, que o homem não pode bailar? Né? E ele às vezes quer. Então, vamos desconstruir isso. Olha, viver com a diferença. E eu vou trazer agora uma questão muito importante, que é o convívio com pessoas que fogem à binaridade. Dentro do espaço escolar, hoje em dia, existem pessoas do sexo masculinas, femininas e aqueles transgêneros que não se identificam. São aquelas crianças que desde criança, muitas crianças já se manifestam como seres transgêneros, que nascem com um sexo biológico próprio do homem, mas não se identificam. Então, não é só na escola, isso está na família. Aprender a conviver com respeito. Por que respeito? Aí vem a questão do respeito. Gente, são pessoas, não é? Eu acho que quando a gente fica questionando muito, por causa do preconceito que se tem, por causa dos rótulos que a gente não convive em harmonia com essa diferença, né? E por causa dessa falta de harmonia é que muitos jovens transgêneros se evadem da escola porque são desrespeitados na sua identidade e vão se prostituir e Exatamente. não têm ascensão social. Então, você sabe, Graziela, a criançada, eu tenho convivido muito nas andanças com criança e adolescente. A criançada não tem preconceito. A criançada, ela vem com raras exceções, algumas reproduzem o que houve em casa, mas elas convivem com as diferenças da maneira mais bonita possível. Elas olham as pessoas como pessoas. Daí a importância da gente discutir aqui na formação docente que se aproprie de todas essas construções que tornaram os gêneros desiguais. Ainda vivemos numa sociedade que as mulheres querem isso com o mesmo trabalho e ganham, às vezes, até a metade do salário. É verdade. Gabriela, tu falasse ali sobre as crianças, né, os adolescentes, as pessoas transgêneras. É muito importante também que os professores, os futuros professores saibam que há, né, um decreto aqui a nível, né, de Santa Catarina e que a prefeitura segue também esse decreto e assim as universidades pelo uso do nome social. Então, desde criança, quando acompanhado, né, dos seus familiares, do pai, da mãe, do responsável, ela pode utilizar do nome social. Eu tive agora recentemente uma criança de 10 anos e fiz todo esse trabalho. É claro que falta, né, de um acompanhamento e foi encaminhada para uma psicóloga, para o laboratório trans aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, para que essa criança tenha esse acompanhamento. Então, existe esse decreto e os professores têm que usar o nome social, tem que nos documentos da escola também, os documentos oficiais, depois vai sair com os dois nomes, tá? O biológico, né? E o nome social.
a partir dos 18 anos, no caso, quem for trabalhar, né, com ensino médio, ensino superior, profissional, enfim, outras áreas, acima de 18 anos, né, a própria pessoa pode assinar esse documento, solicitando o uso do nome social na chamada, né, nos documentos da escola, da instituição. Então, assim, ó, toda uma base, né, uma legislação que dá esse respaldo, e esse decreto é muito interessante, eu não vou saber dizer agora o número do decreto, mas quem tiver interesse, por favor, depois entre em contato. Quem quiser me seguir lá no meu Instagram, Graziela Halp também, tem bastante trabalho, ou da professora Gabriela de Carvalho, né? Aqui do IPS, que eu já pedi para todo mundo seguir, vamos levantar aí esse curso tão lindo, que tem dado tantas oportunidades, eu posso enviar esse decreto. Então, assim, ó, o que os professores precisam saber, os futuros professores, que há, sim, uma base legal que nos dá esse respaldo para que o nosso trabalho seja incluído, né? Seja de inclusão e não de exclusão. Nós queremos jovens responsáveis, né? Nós queremos jovens que não engravidem, nós queremos jovens que não tenham uma infecção sexualmente transmissível, que não sejam violentadores, que não sofram violências, né, ou violência sexual, enfim, que não sejam homofóbicos, transfóbicos, sexistas. Nós queremos esses jovens, mas para nós termos esses jovens, nós precisamos trabalhar desde a infância, né? E o que acaba acontecendo? Muitas vezes as escolas não fazem esse trabalho, muitas vezes por receio das próprias famílias, é bastante complicado. Então, a gente precisa mesmo, tá? Tendo esse conhecimento, né? Se empoderando dessa legislação para dizer, olha, o trabalho aqui é feito dessa forma e todos os meus estudantes vão ser incluídos das suas formas. Quando a gente não dá esse embasamento, né, esse acolhimento aos nossos alunos, essa inclusão para todas as pessoas que estão na nossa sala, na nossa escola, na nossa instituição, na nossa universidade, enfim, o que acontece? Há uma evasão, há mutilação de corpos, há suicídio, né? Há um infinito prejuízo para esses jovens, e realmente nós temos uma responsabilidade muito grande, como tu bem colocaste no início, né? Eu costumo dizer, nós enquanto família, enquanto educadores, vocês aí que estão nos ouvindo, futuros educadores, professores, docentes, nós somos centros credíveis de informação, e o que nos embasa é a ciência, é a legislação. E por mais que a gente viva momentos difíceis, né, de conservadorismo nesse momento, nós temos que levar em consideração o que está na lei. E desde a Constituição Federal, Plano Nacional Comum Curricular, a Base Nacional, Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente, leis municipais, decretos, como eu acabei de falar, não vou lembrar de tudo, os PCNs e por aí vai, eles vão te dizer o que nós temos que fazer para acolher, proteger, né? Informar todas essas crianças, todas essas pessoas, esses jovens. Então, é o nosso papel. Nós não podemos nos esquecer disso. É uma responsabilidade nossa. O Plano Nacional, os PCNs, eles ainda são atuais, viu? Eles não são descartados. Então, conjugando o que proclama os PCMs nos temas transversais e associando o que a BNCC fala sobre o trabalho com gênero, os educadores podem montar projetos arrojados e bonitos de inclusão da diversidade. E Graziela, também o trabalho de desconstruir também as mulheres, não só homens que são machistas e sexistas, muitas meninas, nessas andanças a gente vê meninas, moças dizendo, eu adoro quando se manifesta me proibindo de usar saia curta ou de passar batom, porque é manifestação de amor. Aí outras já vão, amor, aí vem, que isso vai se acentuar, não é manifestação de amor. Aí vai gerar futuramente aquela estatística que nós sabemos triste de Florianópolis, que é onde tem o maior índice de feminicídio do Brasil. Então, o trabalho de prevenção à violência, gente, é extremamente necessário também. Eu trouxe aqui, eu não sei se vai dar tempo, como a gente estava falando sobre gêneros, o quanto que ainda a mulher sofre violência em decorrência
de uma formação não esclarecedora, de uma formação machista, sexista, patriarcal. Patriarcal. Agora Uma travou. situação muito bacana, sabe? Sobre que eu vivenciei sobre um jovem transexual, filho de um ele disse que eu poderia comentar isso, filho de um porteiro meu, tá? Ele, aos 10, 12 anos, era uma criança com depressão, tentou se matar várias vezes e não conversava com ninguém. Aí um dia, esse pai chegou com o filho e disse: senta aqui e me diz o que é que você tem. Por favor, nós estamos... Eu acho que eu não sei se eu já comentei isso contigo, eu acho que já, né? Então, diz o que é que você tem. Aí ele disse: porque eu não me identifico como homem. Eu gostaria muito que você me ajudasse a passar por um processo de transição. Sabe o que o pai falou? Não é problema, eu tenho uma poupança, vamos fazer. A menina, a Ashley, está super bonita, feliz e vivendo bem. E isso, gente, acontece em muitas famílias, nós sabemos disso. Então, essa questão, não sei se a gente deixa por outra live, mas por falta de um trabalho sistematizado, um trabalho necessário de educação sexual, é que nós vivemos uma sociedade tão violenta sexualmente também, né? Tão pornográfica sexualmente, como diz assim, tão desrespeitosa em relação à diversidade sexual. Então, é necessário que nós saibamos como conduzir os nossos discentes num trabalho de educação sexual emancipatório. É exatamente isso, né, Gabi? A preocupação aqui, falando para docentes, futuros docentes, é justamente, né, na criação desses estereótipos de gênero que são construídos ou valorizados na escola, né, nas instituições de ensino. Então, nós precisamos entender que a construção do ser homem e do ser mulher no padrão, né, padrão homem, padrão mulher, ele foi construído. E nós precisamos desconstruir. Eu acho que essa é uma mensagem final, assim, a gente já está caminhando para o final da nossa live, uma mensagem assim, nós precisamos desconstruir, nós precisamos repensar o que é ser homem, o que é ser mulher nessa sociedade. O que um tem de direito a mais do que o outro. O que eu faço para incluir todas as pessoas nessa sociedade que é plural. Meu papel é muito importante, como pai, como mãe, como educador, como professor, como tio, como avô. Então, o trabalho de educação sexual ele não está restrito a adolescente. Ele começa desde que está no útero, em que você conversa com seu filho. Tá? Você vai ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa respeitosa, você vai condicionando. Aí já começa a trabalhar com a diversidade, nós somos diferentes, como é bonito trabalhar com diferenças, né? É fundamental que seria tão bom, né, se todas as licenciaturas tivessem no seu currículo um trabalho que trabalhasse com sexualidade, porque, como Freud diz, tudo é sexo e sexualidade. Aonde você já percebeu que numa roda de conversa, o tema sempre final é sobre questão de orientação sexual, identidade sexual, expressão sexual. Então, é tão latente essa temática na sociedade e tão excluída dos currículos escolares. Porque atualmente nós sabemos, porque tem a falácia da ideologia de gênero que convence pessoas de que a escola, ao falar sobre gênero, tanto que tiraram do Plano Nacional de Educação a palavra gênero. Por quê? Por total desconhecimento científico das teorias de gênero. E aqui, Exatamente. o meu apelo para que vocês, futuros educadores, trabalhem nessa perspectiva de olhar para as diferenças com amorosidade, com dialogicidade, com apreço e com beleza, como disse Paulo Freire, que é na beleza e numa visão de esperançar. E Paulo Freire, esperançar é ter esperança de que tudo vai mudar para melhor. Eu também acredito muito nisso. E vejo essas mudanças, por mais que ainda veja muita violência, né, em todos os contextos. É absurdo que a gente fica sabendo todos os dias. E as questões de gêneros, elas estão completamente
imbricadas, né, nesse sentido. Eu gostaria de agradecer imensamente, gostaria de dizer, tem vários... quero lembrar, gente, para receberem um certificado de participação nessa live, a professora Paula colocou aqui o link, nossa coordenadora do curso que está nos acompanhando. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui leitura. Olha, ela disse, Eu é não muito consigo, é importante, muito Graça, difícil. muito importante essa discussão, porque vivemos num momento de preconceito velado. Olha, eu não discordo que é velado, é descarado, tá? O preconceito é aberto, é discursivo, tá? E notório. E nós é que temos que trabalhar contra esse discurso de ódio e preconceituoso que existe na atual conjuntura que nós vivemos. Parabéns pela live, um ótimo assunto e necessário. Sim. Ô, Pessoal, então, Rose. Rose é uma colega minha, professora de história. Que bom que estás aqui. Sei que tu tens essa perspectiva de emancipatória de trabalhar com a diferença. Conheço o teu trabalho. que coisa boa. Eu não estou conseguindo ler aqui os Parabéns pela comentários, vi que live, um tem. ótimo assunto. É que as lives elas são bem no meu rosto aqui, estou lendo. Parabéns pela live, uma discussão muito importante. Ótima live, debate muito importante para a licenciatura, parabéns. Daria para enviar o link de presença, Graziela? Sim, a Eu professora Paula também, está querida. A te reenviando. amo também, a Rose. Ai, coisa boa. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Sigam Oi, lá o Júlia, canal, aqui né, está a minha do nora Leque também. Química, porque nós vamos ter mais lives, né? Vamos ter mais convidados aqui participando. Quinzenalmente a gente vai estar fazendo uma live. Na semana que vem nós vamos ter uma discussão, né, em paralelo aqui com os alunos que estão, com os estudantes que estão inscritos na componente curricular de seminário temático. Então vai ser sempre assim, uma live, uma discussão. Quem quiser se inscrever, está aberta à comunidade também. Então é só nos enviar aí, falar do seu interesse, que ainda é possível. Eu agradeço imensamente a participação, mais uma vez ao IFSC. Gabriela, Eu muito estou dando um obrigada. beijinho aqui para uma prima minha que está lá no Rio. Beijo, Fernandinha. Que está O aí. bom das lives é que a gente revê, né, um monte de amigos queridos aí, os alunos, estudantes, professores, nossa, pesquisadores da área. Eu não estou conseguindo ler o nome das pessoas, mas sintam-se todos abraçados. Quero parabenizar, então, mais uma vez pelo dia do professor, da professora amanhã. Então, parabéns para nós que acreditamos, né, numa sociedade mais justa, mais igualitária, mais feliz. É por E isso que a mais, gente eu luta, digo por isso assim, que a gente está aqui. gosto muito de uma palavra que nós usamos muito, uma sociedade mais inclusiva. E essa inclusão, Inclusive, exatamente. não só os deficientes, né, porque o termo inclusivo ficou muito outro lado para pessoas com deficiência, mas é incluir toda essa diversidade, que é na beleza da diversidade que nós buscamos a igualdade. Porque quando ela exclui, quando ela é excludente, ela é violenta os corpos, não é? Então, parabéns, Graziela, pela iniciativa. Quem sabe uma hora, eu tenho muita vontade, porque eu já andei assistindo lives sobre a violência doméstica, não é? Então, como as mulheres têm que lidar e se prevenir do feminicídio, da violência doméstica. Quem sabe, eu não sei, também é uma live que é necessária para quem é docente. Aquilo, para fechar, a Sim, educação sexual vamos começa fazer. na infância e termina quando a gente morre. Ela está presente Eu o tempo costumo inteiro. dizer que ela já começa no nosso útero. Pessoal, me parece que deu um probleminha aí no link do formulário, então eu gostaria de dizer quem não está conseguindo preencher, tá? Fique tranquilo que vai receber o seu certificado, mas para isso eu preciso que faça um comentário depois, quando esse vídeo, essa live vai estar postada ali no Instagram. Por favor, deixe o seu contato, seu e-mail, e a gente vai entrar em contato com o certificado, tá certo? Peço desculpas, mas quem não conseguiu preencher o link, que não é do IPS, que é de fora, é só deixar o seu e-mail ali abaixo nos comentários dessa live que receberá o seu certificado. Da próxima vez, quero mais pessoas aqui para que a gente possa levar mais conhecimento. Muito prazer, muito, muito, muito obrigada a todos vocês. O único problema é que a gente não pode responder aqui, né? Porque o tempo é curto, tem alguns questionamentos. Obrigada, Ana Paula.
felicitações, ela está dando felicitações para todos os professores. Obrigada a todos também que estão aqui. Obrigada, muito obrigada, gente. Vamos ver se na próxima eu consigo ler os comentários. Hoje aqui não está me permitindo. Então, gente, para que a gente possa salvar a live, a gente está no limite do nosso horário, mas quero agradecer imensamente mais uma vez, professora Paula, obrigada pela oportunidade, sou muito grata mesmo, porque isso me deixa imensamente feliz quando a gente leva esse conhecimento. Gabriela, tu és uma parceira maravilhosa, e eu adoro trabalhar contigo, não é à toa, né, que a gente já está há tantos anos aí nesse trabalho. Gente, uma boa noite para vocês, feliz dia dos professores, vamos aproveitar, os futuros professores aí também comemorem para se tornarem cada vez mais pessoas melhores. É isso. Um beijo, uma boa noite a todos. Boa noite.